Olá, gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o nosso vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou Fábio Rodrigues, sou professor de filosofia e esse aqui é meu canal. Um canal no qual a gente fala de política, fala de assuntos importantes do nosso cotidiano e outros nem tanto assim. Bom, esta semana chegou ao fim uma das CPIs mais sem sentidos da Câmara Federal. Aliás, articulada por bolsonaristas com o objetivo de criminalizar o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Ou seja, estamos falando da CPI do MST, que tinha como objetivo, além de criminalizar esse movimento, também de inflar Ricardo Salles como possível candidato a prefeito de São Paulo e também de gerar claque, de retroalimentar o bolsonarismo nas redes sociais, fazendo com que parlamentares que não fazem absolutamente nada mostrassem para suas bases tresloucadas que eles estão ali trabalhando no combate à esquerda. Bom, e esta semana chegou ao fim porque o Lula ali, fazendo uma jogada que a gente for analisar a política mais do ponto de vista pragmático, muito bem feita, ele fez com que o Republicanos esvaziasse, trocasse deputados ali, acabasse esvaziando a CPI. E isso demonstra, infelizmente, mas não era de se esperar, que o Centrão cada vez mais embarca no governo Lula e que, portanto, nesse sentido, republicanos, representado ali, como grande representação da Igreja Universal do Reino de Deus, seja um partido que está de fato embarcando no governo Lula. Isso gerou grande revolta em parlamentares bolsonaristas, em especial um deputado tresloucado, o Éder Mauro, que é um deputado do Pará, do PL, bolsonarista, que tirou um monte de pauta da cabeça dele, dizendo que a partir de agora, os republicanos e, consequentemente, a Igreja Universal do Reino de Deus está defendendo essas pautas. Uma delas, dizendo que o PT e a esquerda defendem, por exemplo, casamento de pai com filho, de mãe com filho e essas coisas aí absurdas. Isso tudo suscitou em mim a necessidade de fazer um vídeo sobre esse tema, sobre o tal do pânico moral. O que é isso? O que é que isso significa? Por que o bolsonarismo se pauta tanto no pânico moral? Não só o bolsonarismo, por que a direita brasileira, sempre no intuito de combater as esquerdas, sejam em eleições municipais, estaduais, em eleições para a presidência da República, tenta fomentar na esquerda essa ideia de que a esquerda é contra a família, de que a esquerda defende pautas absurdas, que vão contra os valores da religião. Bom, uma das coisas importantes a de se destacar é que o pânico moral não começou de hoje. Não tem suas origens agora. A gente pode dizer que no contexto mais geral, esse pânico moral surge a partir do momento em que os países do leste europeu, em especial a União Soviética, a Iugoslávia e países aqui como Cuba, Nicarágua e a China e tantos outros países fizeram suas revoluções comunistas. E que o comunismo começou a criar, de fato, uma casca, os governos, socialismo real, começou a se demonstrar uma força política importante que se contrapunha aos Estados Unidos. Isso se concretiza necessariamente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e na divisão do mundo em leste, leste europeu, o leste global e a parte aqui do Ocidente, a nossa parte, que era controlada e tinha sob influência os Estados Unidos. Considero que isso se inicia a partir de então, aí, essa lógica do pânico moral e da construção do comunismo como algo ruim para a sociedade ocidental, ruim para nós dessa banda de cá do mundo. Embora há que se destacar que nós, latino-americanos, africanos, não somos ocidentais, nós estamos numa esfera de exploração. Nós sofremos, inclusive, com o projeto do Ocidente. Bom, isso começa aí, inclusive fomentado fortemente pela indústria cinematográfica dos Estados Unidos, de Hollywood. Por exemplo, filmes como Rock, Rambo,
a construção da ideia de que o comunista era uma máquina sem sentimentos e de que o americano, o estadunidense, era uma figura que superava seus limites, que mesmo com tudo contra, as condições contra, supera seus limites, se supera, vai, enfrenta os desafios, mesmo só, sem apoio, sem dinheiro. Essa construção, isso foi feito, isso constrói subjetividade, imaginário sobre o comunismo. Além disso, no caso brasileiro, no golpe militar de 64, que acaba por violentar todas as construções de esquerda no seio da sociedade brasileira, que tinha muita influência socialmente, mas que são destruídas, fragmentadas, perseguidas, presas, torturadas, tudo isso. Mas, além disso, também teve essa lógica também da construção dessa subjetividade, que o comunismo na cabeça das pessoas gera medo. Você fala de comunismo, as pessoas têm medo. Bom, por exemplo, com a Marcha com Deus pela Família, quando afirma que o comunismo, que o governo Jango é comunista e que, portanto, é contra valores do Ocidente, do cristianismo e essas coisas todas. O golpismo brasileiro também se utilizou dessa estratégia, muito baseado na lógica da religião, do conservadorismo religioso. E esse imaginário é muito forte e foi muito tempo construído na sociedade brasileira, ainda hoje. Por exemplo, se você falar para sua família que você é comunista, talvez isso gere uma grande briga, uma grande discussão na mesa da sua família. Seja uma revelação muito bombástica. Bom, mas por que ele chegou até hoje em nós? Se é algo tão distante, se já está um certo tempo atrás, não é tão distante assim, mas está um determinado tempo atrás. Bom, vamos observar, por exemplo, que em determinadas eleições isso foi construído. Em 1989, podemos destacar, por exemplo, o debate presidencial do segundo turno das eleições, quando Lula e Collor estavam ali, uma eleição extremamente disputada, e que o Collor afirma que a bandeira do Brasil não é vermelha, que o hino nacional não é a Internacional Socialista, que as nossas cores não são o vermelho, mas sim o verde e amarelo. Ele está se valendo disso. Ele está se valendo do pânico moral para gerar medo na sociedade brasileira para ela não votar no Lula, por exemplo. Quando, por exemplo, a grande mídia tenta criar a imagem do Lula como uma figura abrupta, selvagem, analfabeta, isso também se vale. De que um trabalhador, de que uma pessoa vindo da classe trabalhadora não tinha capacidade de governar o país, mas que sim um engomadinho, caçador de marajás, que ia perseguir os privilégios da sociedade brasileira. Bom, a gente viu e deu no que deu. 94 e 98, nessas eleições, infelizmente ali o Lula não teve tanta influência, Fernando Henrique acabou ganhando as duas no primeiro turno, mas em 2002 isso volta também com certa força. Por exemplo, no fatídico vídeo da Regina Duarte dizendo que se o Lula ganhasse ela tinha medo do que aconteceria no Brasil, ou quando o Serra diz que a gente tem que pegar uma bandeira verde e amarela, que o nosso Brasil não vai mudar as cores da bandeira, ela não é vermelha e tal, que era até um jingle. Isso foi na tentativa de criar pânico na sociedade brasileira, em especial nos mais pobres, nos religiosos, para não votarem em Lula, porque o Brasil podia virar uma Venezuela. Esse debate já estava posto ali. Em 2006, talvez pela força que o Lula tenha, a lógica do moralismo, do mensalão tenha se colocado, mas o Lula se saiu muito bem, porque tem uma mudança eleitoral. Lula deixa de ter mais votos no Sudeste, no Sul, e passa a ter muita influência sobre os votos e o eleitorado do Nordeste, que de fato melhora de vida com o primeiro mandato do Lula, que muda seu quadro, cisternas, Bolsa Família, Luz para Todos, várias políticas aí importantes no combate à pobreza extrema no Brasil. Mas em 2010 isso volta com a sucessão do Lula e a primeira eleição da Dilma, quando o Serra faz uma campanha contra a descriminalização e a legalização do aborto, afirmando que a Dilma é a favor dessa pauta, e ele coloca ali a sua família, a sua esposa, dizendo que ele é contra isso, que ele não vai fazer isso porque isso é contra os valores, porque a vida é desde a concepção. Isso é pânico.
de gerar esse medo na sociedade de que uma pauta dessa ela é absurda demais, né? E aí é descoberto, inclusive, que a esposa do Serra, a Mônica Serra, se utiliza ali de uma forma até meio que hipócrita, que ela tinha falado em aula e tinha já sido favorável ao aborto, por exemplo, à descriminalização do aborto. Em 2014, essa lógica também é muito forte numa eleição muito disputada, mas de que a esquerda naturalmente é corrupta, por ser de esquerda você é corrupto, de que a Dilma se aproxima de governos ditatoriais, ditaduras de esquerda, de que o Brasil se afasta da liberdade, se aproxima do autoritarismo da esquerda na América Latina, por exemplo. Tudo isso é construído, isso vai construindo imaginário. Tanto é que a Dilma, em 2014, acaba perdendo um setor de votos ali dos evangélicos. Há que se destacar, isso é importantíssimo que se destaque. E em 2018 isso ganha muita força. Você tem ali o lavajatismo, você tem a prisão do Lula, você tem o assassinato da Marielle, que mesmo depois de morta ali você teve figuras do MBL, né, essas figuras fascistas que tentaram justificar o assassinato político dessa vereadora importante lá do Rio de Janeiro. Tentaram fazer isso, dizer que ela tinha ligação com o crime organizado, né, daquela juíza. O próprio MBL indo em exposições de arte, dizendo que era isso que estavam fazendo, que as nossas crianças e a infância das nossas crianças estava sendo atacada. A lógica de filmar os professores em sala de aula, porque havia uma lógica da ideologia de gênero, da doutrinação e do fortalecimento de movimentos como Escola Sem Partido, de que as escolas estão doutrinando os adolescentes e as crianças. Tudo isso é pânico moral. Tudo isso é para gerar medo na sociedade, para gerar pânico, para dizer que nós estamos, de fato, sob ataque e que é necessário fazer um combate. E o medo sempre vai à extrema-direita. O medo sempre vai ao conservadorismo, à construção do pânico. E em 2018 o Bolsonaro se elege na lógica do pânico moral e da desinformação. Nós vamos combater o comunismo, as dores do comunismo, eles querem tomar sua casa, eles são contra a família, eles querem tirar a inocência das nossas crianças. Isso. E tudo isso foi construído, isso tudo se fortaleceu e construiu essa, digamos, eu não gosto de usar esse termo, mas essa narrativa de que a família brasileira, de que a sociedade brasileira estava de fato sob ataque das esquerdas, da grande mídia, né, do movimento LGBT. Tudo isso foi uma construção. E nós chegamos até aqui nessa lógica. O bolsonarismo se retroalimenta do pânico moral. O bolsonarismo se retroalimenta da desinformação. E é fundamental a gente fazer esse combate e debater sobre isso. Será que, de fato, há como fazermos um embate a isso? Será que nós encontramos saídas para fazer esse enfrentamento tão necessário na sociedade brasileira? Acho que é fundamental que a gente não cometa os erros, por exemplo, que foram feitos na eleição de 2018. Que é, por exemplo, quando o Haddad foi atacado de forma criminosa pelo Olavo de Carvalho, o PT saiu apenas com uma nota. Não viu o candidato a presidente comunicar, falar, né, fazer com que gere compartilhamento disso. As pessoas não leem notas. Infelizmente, é apenas um ato burocrático para dizer que se posicionou contra. Isso não gera conteúdo, isso não gera contraposição a isso. Mas a gente tem perdido ali eleições municipais muito por conta disso. E algumas figuras da esquerda têm achado que dar um giro à direita é o necessário para se fazer isso. Foi o que fez, por exemplo, o Freixo em 2022. E demonstrou, na verdade, que isso é um erro crasso também. Que fazer isso não necessariamente vai fazer a gente ser aceito pelos conservadores. Que, na verdade, a gente vai perder o eleitorado da esquerda, um eleitorado que simpatiza com as nossas ideias, e nós nem vamos conquistar os conservadores. Eles nunca vão aceitar o Freixo. O Freixo representou enfrentamento às milícias, representou uma figura de defesa dos direitos humanos, do direito, de vários direitos importantes que são negados, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro.
Esse giro à direita não vai fazer com que a gente se insira na sociedade e enfrente o conservadorismo nas suas raízes. É uma mera saída eleitoreira. O objetivo dela não é mudar a consciência das pessoas. E um dos problemas da sociedade brasileira é o problema educacional, o problema da compreensão e leitura do texto. Se a gente for olhar os dados da nossa educação, a falta de investimento e de estrutura. Acredito que o enfrentamento ele deve ser feito de forma cotidiana. Não é para ser feito somente no período eleitoral. Temos que fazer isso de forma cotidiana, coletiva, organizada, pensada, encontrarmos estratégias de comunicação que de fato tenham impacto. Claro que isso é muito difícil, porque eles têm a mídia e tem outras coisas, e tem os grandes meios de comunicação, e tem concessão pública. Mas isso não quer dizer que a gente não faça o nosso trabalho e que a gente não tenha que fazer. No dia a dia, no cotidiano, nas redes sociais, fazendo esse vídeo aqui, dialogando com os trabalhadores, fazendo comunicação, fazendo agitação. É dessa forma que nós iremos, de fato, enfrentar o pânico moral construído pela extrema-direita e vamos nos sair vitoriosos de fato. Faremos, de fato, um importante combate à extrema-direita, ao bolsonarismo e podemos aí, de fato, de verdade, construir um novo senso comum, uma nova consciência dos trabalhadores no Brasil, mas isso não é para agora. É um projeto de longo prazo. Vai exigir de nós muita paciência histórica, vai exigir de nós muito compromisso com a classe trabalhadora, muito senso de organização e entender que a gente não vai fazer isso de forma individual, porque nós não somos heróis, vamos fazer isso de forma coletiva. Nós acreditamos na coletividade, na consciência e na mudança de consciência das pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, nos apoia. As artes desse canal foram feitas pelo nosso camarada @pretarte. Até lá, nos vemos na próxima e venceremos, galera. Falou!